Fala, meus queridos alunos, é muito bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Professor André Luiz trazendo para vocês mais algumas reflexões sobre a área da filosofia. Esta área do conhecimento que é tão bonita, é tão legal, fácil de você investigar. Tem conceitos que são ali tanto quanto complicados, complexos, né? Que a gente chama assim, que estão numa ordem ali, que precisam ser colocados de maneira devagar para que sejam digeridos, entendidos e compreendidos. Bom, mas eu quero chamar a tua atenção mais uma vez para a necessidade de você manter a sua concentração. Tá? Eu estou sempre chamando a atenção isso aqui nas aulas, porque esta fórmula, esta maneira, esta modalidade que nós temos agora de passar o conteúdo, ela favorece muita dispersão. Então mantenha o teu material todo aí à mão, pega o caderno, pega ali a tua caneta, o lápis, o que quer que seja. Anota também, isso ajuda bastante, tá? A criar foco e a criar este processo aí de fundamentação para o conhecimento e de trazer você para a aula com muito mais aprimoramento. Então, eu conto com o teu compromisso. Bom, nós sabemos que a filosofia, ela passeia, ela consegue beber em várias fontes, ela consegue também fazer reflexões sobre vários temas. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que é importante dentro da história da humanidade, que, claro, contribuiu muito com o que nós somos hoje. Sem este elemento, nós não teríamos muito do que temos. Se você hoje tem uma geladeira em casa, se você tem uma TV, se nós estamos hoje aqui pela internet ou pelas redes sociais em geral, ou até mesmo pela TV ou pela rádio, por qualquer outro meio de comunicação, é graças a este elemento. Então, nós temos algumas reflexões sobre tecnologia para desenvolver. Bom, tecnologia como elemento fundamental da sociedade, a gente sempre precisa lembrar que sempre existiu, tá? Alguns livros mais antigos, tá, que engessam demais o conceito, não consideram assim, mas as literaturas mais novas já trazem reflexões em que nós podemos observar que essa produção do saber, ela já tem um comprometimento tecnológico há muito tempo. Então, trataremos a tecnologia, obviamente, dentro de um conceito mais abrangente. Claro, nós sabemos que em determinados momentos históricos houve um avanço, os passos se alargaram. Nós podemos perceber que tivemos ali uma construção, uma elaboração ou uma constituição de conhecimentos cada vez maior. Isso aí é inegável, mas também nós não podemos fechar os olhos, virar as costas para momentos anteriores em que nós temos também novidades. E não é somente a novidade, a produção, a elaboração de técnicas, ferramentas, saberes que melhoraram a vida, que tiveram impacto ao ser humano e trouxeram, claro, mudanças muito importantes para o convívio coletivo, tá certo? Então, necessariamente, o conceito de tecnologia, certo? Quando você pega a palavra tecnologia, tá? É importante salientar a vocês técnica, essa expressão ela já era utilizada lá no mundo antigo, claro, de variadas formas, com alguns significados diferenciados, mas nós já temos a presença dela em vários momentos. Essa palavra tecnologia, ela é utilizada, né, como a produção. É importante que a gente perceba que produzir, que o elemento produtivo é o elemento pragmático, aquele elemento que vai mudar na prática, no cotidiano, no dia a dia, aquele que vai trazer melhorias a partir do que nós temos contato, do que nós necessitamos, daquilo que se apresenta, da realidade que está à nossa frente. Como nós vamos tratar, facilitá-la. Tá? Então, nós temos esse lado da produção. Esta produção, obviamente, aliado a saberes, nós temos a constituição de saberes, de técnicas. Olha só, quando nós conhecemos
quando nós produzimos mais conhecimento, quando este conhecimento ele tem um impacto tão grande, quando esses saberes são significativos, quando esses saberes realmente eles movimentam a vida coletiva, individual, ou até mesmo no ramo espiritual, se vocês quiserem, estes saberes eles se constituem como elementos tecnológicos. E o que falar das técnicas? Técnica, a forma de fazer as coisas. É impossível você não ficar maravilhado estudando as técnicas desde o mundo primitivo de se trabalhar, de se cuidar de animais, de se plantar necessariamente as coisas. E se você comparar como é feito hoje, por exemplo, nós temos um agronegócio, a mecanização do campo, a tecnologia dentro do campo efetiva, você vai ficar abismado do quanto nós avançamos. Tá? Técnicas, esses elementos aliados àquilo que nós conseguimos construir, aquilo que nós conseguimos desenvolver a partir do que fazemos e fazer cada vez melhor. Gastar menos tempo naquilo que fazemos, aprimorar aquilo que fazemos, reinventar aquilo que estamos fazendo. A técnica ela se torna fundamental para isto. Obviamente, eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Esta técnica, ela com o tempo, ela foi rumando muito mais para a indústria. É verdade. Vocês vão ver que vários autores, tanto na filosofia como na sociologia, vão trazer estes elementos. A técnica ela foi, infelizmente, canalizada para uma área da produtividade industrial, da produção material da existência, da produção de bens, de valores materiais. Aí a materialidade falando mais alto. Mas, obviamente, que nós temos também técnica para tudo. Ela foi desenvolvida para uma série de outras áreas também. Obviamente, mais uma vez eu chamo a atenção. A maior utilidade dela, a partir principalmente da Revolução Industrial, será colocada também para a indústria. Isso aí não é algo que você vai deixar de perceber, porque aparece muito em vestibulares, aparece em vários livros e tem vários textos que tratam sobre isso. E não deixa de ser uma verdade associada à técnica, certo? Mas olha só, se você tem técnica, você tem procedimento, você tem métodos. Então, a produção de saberes, técnicas. E o que dizer de ferramentas? Olha só, meu querido aluno, tá? Essas ferramentas, elas são fundamentais para a compreensão deste processo tecnológico. Então, a técnica, ela vai ser também fundamental para mudar esses utensílios, tá? Para trazer para a nossa vida cotidiana instrumentos, a instrumentalização do processo, esses instrumentos cada vez mais aprimorados, para que tenhamos menos força empregada, obviamente, tenhamos menos tempo gasto e uma produtividade bem maior. Olha que coisa legal. As ferramentas, durante a história, foram sendo aprimoradas, foram sendo reinventadas, foram sendo criadas e facilitaram a nossa vida, ok? Então, veja só, a presença desses saberes, ó, a presença dessas técnicas e a presença dessas ferramentas são fundamentais no conceito de tecnologia. E para que serve tudo isso? Tá? Olha, produção de saberes, técnicas e ferramentas que possam facilitar, olha só a expressão facilitar. Olha aqui. É muito importante que tenhamos em mente esta palavra, facilitar. Será facilitador, é um processo de constituição de ferramentas técnicas e saberes facilitadores da nossa vida individual, coletiva ou em geral. Então, quando nós estamos falando em tecnologia, nós estamos falando também em facilitar a nossa vida, trazer mais comodidade, gastar menos tempo, imprimir menos esforço e produzir muito mais. Ter algo produtivo, estar associado a este elemento da produção em maior escala,
Quer seja no conhecimento, não entende que isso é só na indústria. Eu já falei que, obviamente, isso é utilizado muito para o capital e para a indústria ou para os elementos associados ali à produção de bens. Mas não é só isso, no conhecimento também, facilitar o acesso ao conhecimento, facilitar a construção do conhecimento, a constituição do conhecimento, a consideração do conhecimento. Isso também vai ajudar muito. Facilitar o acesso a este saber, facilitar a forma de produzir este saber, está tudo envolvido com esse elemento tecnológico. Claro que a facilidade, esse processo de se tornar mais fácil o nosso acesso a tudo, a tecnologia nos serve muito e nos traz muito essa mensagem, nos possibilita muito isso, obviamente, tá? Então, dentro da tecnologia, eu tenho, ok, a aplicabilidade, ó, aplicabilidade. Esta aplicabilidade está ligada a esta facilitação, ó, esse processo de tornar mais fácil, tá? Tanto a produção de saberes e técnicas que possam, através de novas ferramentas, facilitar a vida, ok? Principalmente esta vida a partir do elemento individual, olha só. Então, algo pontual, algo colocado objetivamente para uma determinada área específica, singular, mas eu tenho também coletiva. Olha só. Então, eu tenho impacto tanto na vida individual, tá? A aplicabilidade ligada à vida individual, mas também ao elo coletivo. Eu vou também trazer ao elo coletivo esta aplicabilidade. Veja só, tecnologia sem o uso prático, sem a pragmática, sem a praxis da coisa, não vai ser algo tão útil assim. Então, este elemento, por exemplo, associado à aplicação para facilitar o nosso convívio, a nossa vida, aquilo que nós estamos nos propondo a fazer no cotidiano, tanto para nós mesmos, como para aqueles que estão conosco na polis, na cidade, ou dentro do ambiente que nós convivemos, é fundamental. Então, aqui nós temos um elemento dentro da tecnologia como aplicabilidade. A aplicabilidade, ela é importantíssima, ela é fundamental, ela é um elemento que traz para a gente a necessidade imponente o tempo inteiro de estar canalizando a tecnologia para isto. Tá? Sem isto aqui, a gente não vai conseguir entender, usar e até mesmo absorver a tecnologia, dar uma utilidade para ela. Para que ela se torne útil, ela tem de estar aqui associada à aplicabilidade. Obviamente, nós temos um outro como aprimoramento. Olha que coisa interessante, tá? Aprimoramento. Aprimoramento é um elemento que está associado, sem dúvida nenhuma, à questão tecnológica, certo? Este aprimoramento é um elemento fundante, é um elemento ali essencial, ontológico até. Bom, se nós temos a tecnologia, nós precisamos deste processo que é o aprimoramento, porque a tecnologia ela vai servir justamente para que a gente possa melhorar, aprimorar, desenvolver de forma criativa. Cuidado com isso, aparece muito nos vestibulares, viu? De forma criativa, de forma singular, de forma original. Olha essas três palavras que são importantes, tá? A originalidade, e dentro deste elemento de originalidade, o aprimoramento, ele é fundamental. E para isso, obviamente, eu tenho a revisitação, a reconstrução, o desenvolvimento constante. Eu preciso estar recategorizando, eu preciso estar o tempo inteiro reconstruindo. Então, um elemento fundamental também dentro deste padrão, deste conceito, deste fundamento que é a tecnologia, é a reconstrução. Nós não teríamos no individual e no coletivo, indivíduo, coletividade, todos não conseguiríamos sobreviver
tá? Sem o padrão de reconstrução associado à tecnologia. Tecnologia é reconstruir, revisitar, refazer e de uma maneira cada vez mais rápida, de uma maneira cada vez mais útil, de uma maneira cada vez mais aprimorada, de uma maneira cada vez mais aplicável e muito facilitadora para a nossa vida em geral. Você já viu aí que hoje nós temos, por exemplo, aplicativos nos celulares para bancos, até telemedicina. Nós temos tecnologias exponenciais, robótica, automação em geral ali, terceira revolução industrial. Já nós temos um elemento como a roda também, que foi uma super invenção no mundo primitivo, considerado tecnologicamente uma das maiores invenções do mundo até hoje. Olha aí, ó. Então, se não tivermos aplicabilidade, aprimoramento e reconstrução, tá? Esse padrão tecnológico ele pouco servirá para nós, ok? Chamo a atenção de vocês, principalmente, tá? Para algumas considerações a respeito da tecnologia. Por exemplo, a tecnologia ela está associada, obviamente, ao mundo primitivo, ó, na primitividade, tá? Porque ela está aqui facilitando cada vez mais a vida. Você pode pegar aqui todos aqueles instrumentos, até de pedra, pedra polida, pedra lascada, de ossos, ou então os metais, por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, o uso dos metais, a forma como nós vamos usar esses metais, ou até mesmo ossos, pedras, olha aqui, ó, ok? Associados a isso. Nós temos vários elementos também colocados a partir dos ossos, não é isso? Ó. Mas nós temos também, olha só, no mundo antigo, nós temos também no mundo medieval, nós temos no mundo moderno, nós temos também hoje no mundo contemporâneo, ou no pós-moderno, como muita gente fala. Então, se você pegar, por exemplo, as técnicas aliadas aqui, ó, certo? Que estão neste momento antigo, o medievo, a plantação, obviamente o feudalismo, a agricultura, aliada à agricultura, certo? Quando você vai falar aqui do mundo moderno, você tem, por exemplo, o advento das descobertas científicas, dos elementos aliados à vinda da máquina, dos elementos que estão ali facilitadores desse processo do mundo moderno. O mundo moderno ele é um culto à tecnologia, à ciência, ao conhecimento científico, tá? Então, no mundo moderno nós temos aqui, ó, métodos, nós temos técnicas, certo? Nós temos máquinas, olha aqui, ferramentas em geral. E no mundo contemporâneo, nós temos um destaque, obviamente, aquelas tecnologias, né, que crescem muito mais, que estão aqui muito mais perto. Hoje nós temos as tecnologias exponenciais ali, trazendo para a gente um avanço muito grande em pouco espaço de tempo. Né? Fala-se muito das tecnologias exponenciais, certo? Obviamente que nós, a cada uma delas, né, temos uma contribuição diferente, mas elas estão aqui fazendo parte do nosso mundo já. Nós podemos, através de vários elementos, ter contato com todas elas. Então, perceba que, mesmo na primitividade, onde eu uso elementos básicos, eu posso facilitar a minha vida, mesmo ainda aqui no que vocês chamavam antigamente de pré-história, que é o mundo primitivo. Então, claro que o aço era muito melhor do que cortar alguma coisa com pedra. Claro que os metais se tornariam melhores do que cortar algo com ossos. Mas isso aqui também facilitou a vida do homem primitivo em determinado momento. Claro que no mundo antigo nós temos muitos elementos ligados a técnicas, a métodos, a utensílios, ferramentas, ó, aqui e são inúmeras as ferramentas que são desenvolvidas. Olha aqui, nós temos os métodos, tanto de plantio, no cultivo daquilo para produção maior, que também vai entrar muito como arado na agricultura, que é uma das grandes contribuições, né, para a Idade Média que vive do feudalismo, que bebe dentro da cultura, da
plantação, de colher e de reelaborar este processo. Há grande desenvolvimento, há sem dúvida nenhuma, sem dúvida, trazido para a gente, desenvolvimentos muito importantes nos conhecimentos, dos métodos e até mesmo a elaboração de algumas máquinas dentro do processo moderno, chegando ao contemporâneo com as tecnologias exponenciais, trazendo para a gente ali tudo isso de mãos dadas com o nosso desenvolvimento. Então, fique conosco, nós teremos ali ainda algumas considerações a fazer para vocês dentro desse processo.